modificou todas as normas de ofertas públicas e agora você tem a 160 e a 175, não precisa decorar, óbvio que não, que basicamente vão estar regendo todas essas emissões, só que essas emissões elas não são emissões tokenizadas. Então, quando começaram a fazer essas emissões tokenizadas e que as pessoas começaram a comprar tokens, a CVM basicamente falou, pô, eu preciso começar a desenvolver alguma coisa aqui nesse sentido. Se ela falasse que não, foda-se, pô, ia ser muito ruim pra gente, porque ia dar uma sinalização muito negativa de que a gente não está tendo apoio, não está tendo respaldo jurídico para poder estar fazendo essas operações, mas basicamente eles enquadraram as operações tokenizadas na mesma instrução da CVM que dito crowdfunding, né? Então, basicamente, a mesma regra que você tem hoje para levantar um capital via crowdfunding, você tem para fazer as operações tokenizadas, né? Existem algumas vantagens, porque são regulamentações que elas não são tão no detalhe, ainda tem alguma brecha para subjetividade, né? E também tem um ponto muito positivo que na ponta para o investidor pessoa física, que é basicamente a nossa base ali do varejo, você tem isenção tributária até um montante que você investe, depois você tem uma tabela regressiva de tributação, que é muito mais parecido com o que você tem em ações, mas basicamente vai ser a mesma tributação de criptoativos. Então é mais uma vantagem competitiva e uma sinalização da CVM de que eles estão indo em linha para criar também uma regulamentação para a gente e que esse mercado um dia vai se tornar um mercado bem consolidado. E aí agora vamos para a parte das operações, que eu acho que é a parte legal. Aqui é basicamente o nosso time de IB, tá? Volta um slide aqui. Então, no IB tradicional, você tem aqui o head do IB, o Cromford, ele é head de originação, então basicamente é o cara que vai para a rua procurar os clientes, conceituar os deals e montar a primeira parte da estruturação, fazer modelagem, fazer as primeiras apresentações, as primeiras negociações. O Felipe, ele foi ex-modal, XP, ele faz estruturação e distribuição, ele tem um time de umas 7 pessoas abaixo dele. E inclusive nem é mais Otávio, o Head de Produtos, né? Já é outro, é o Macedo, é um cara que também veio da XP. Mas basicamente é uma área de performance, gestão de carteiras e automação de deals aqui. Então é uma estrutura tradicional de IB, só que todo mundo um perfil muito mais jovem, uma cabeça, um drive mais empreendedor. É muito diferente, por exemplo, do ecossistema que eu saí de... Não é nem um banco tradicional, né? O banco XP, mas as pessoas que estão lá são pessoas mais cabeça branca. Tem uma política de crédito mais engessada que você tem que fazer aqui ou ali. Pô, era uma casa ótima também, você pode aprender XPTO, mas aqui é um negócio muito mais dinâmico. Você eventualmente vai ter um respaldo um pouco menor de um cara que tem 30 anos de mercado, mas você faz estruturas eventualmente muito mais criativas e que você precisa sambar a dança ali para conseguir se adequar ao que o mercado está fazendo. Passa 2 slides, eu acho. 3, na verdade, mais ou 4 também. Eu não vi os slides ainda, pode passar mais. E esse aqui. Não, porque eu lembro que esse está nos slides. Aqui são um pouco as nossas operações, então, que eu acho que é legal dar uma passada entre elas, para vocês saberem a quantidade de coisas que a gente já está fazendo e consegue fazer. O mundo de dívida ele é muito amplo, né? Você pode desde fazer um bonde para uma empresa de AAA e vender isso a CDI numa plataforma, você pode emitir um CDB de um banco a 95% DI, como você pode montar uma operação estruturada para clientes do seu cliente, em que ele vai entrar junto na operação com você. Enfim, o mundo de dívida é amplo pra caramba. Eu vou dar alguns exemplos aqui do que a gente tem feito, só para vocês terem uma ideia. Primeiro, dívida corporativa, que é o que você empresta o dinheiro para o cara, pega algumas garantias e ele te paga de volta, você está no risco daquela empresa. Eu não sei se tem exatamente algum exemplo aqui, eu acho que não. A Bart no começo, inclusive saiu notícia deles recentemente, os caras estão crescendo pra caramba, a gente fez, mas a gente tem algumas operações de crédito corporativo, que é esse tradicional, pô, empresta o dinheiro, pega as garantias e volta. A Jeito, eu acho que ela é uma das nossas maiores operações hoje. A Jeito é uma empresa de crédito PF para público C e D. Então é meio que microcrédito, ele vai pegar ali na plataforma dele o cara que precisa de 100, 200 reais para pagar a fatura do mês seguinte. Basicamente a gente bolou um veículo de securitização com a Jeito, em que a gente vai montar quase que um fundo, não é exatamente um fundo para fazer a distribuição, a gente monta uma debenture, a gente coloca todos os créditos que eles vão originando ali dentro, normalmente são créditos curtos que vão rodando, e distribui esses como se fossem as cotas do fundo, então esses tokens para os nossos investidores de varejo. Tá? A gente tem mais de 100 milhões de emissão já desses caras, é um crédito que o mercado muitas vezes é como um crédito high yield, né? Então um crédito difícil, pessoa física, o cara vai me pagar, como é que eu vou cobrar esse cara? Mas eles têm a esteira de cobrança deles, enfim, passaram pela nossa esteira de crédito e está aí, mais de 100 milhões emitidos de Jeito na nossa base de varejo, base do B2B. Outra operação interessante é a operação com a Dux, então marca de suplemento, acho que alguns aqui devem conhecer. A gente fez alguns deals com a Dux de crédito corporativo,
Acho que a gente tem mais de 4 ou 5 emissões de tokens com eles, então a gente vai lá, emite um token risco Dux, joga na plataforma e você pode comprar se der mais tanto o risco Dux ali na plataforma. A gente montou uma operação interessante com eles, fez algumas operações com a RAP, a gente pode fazer uma operação com a RAP de risco corporativo, que se não me engano tem uma, de antecipação de cartão de crédito, então pega tudo que passa de cartão de crédito ali dentro da RAP, que tem toda uma esteirinha e você joga isso tudo dentro de um fundo, dentro de um veículo securitizado e distribui esse rendimento das suas antecipações dentro da plataforma. Essa operação com a Chili Beans foi uma operação bem interessante. Basicamente a Chili Beans tem as franquias delas. E o que eles vieram falar aqui pra gente? Pô, a gente precisa dar mais crédito pro meu franqueado para ele poder comprar mais de mim e eu poder acelerar essas minhas vendas. Então o que a gente fez? A gente fez uma linha de crédito dentro de um fundo também que a gente distribui na plataforma. A gente pegou uma empresa focada em crédito PJ para analisar os franqueados e para analisar se eles iam ter capacidade de repagamento. A gente pegou as agendas de cartão de crédito, porque o que acontece? Pô, eu vou comprar um óculos lá na Chili Beans, eu passo meu cartão. Eu posso passar em 6 vezes, 4 vezes, uma vez. A Chili Beans vai ter uma agenda para receber nos próximos 6 meses da rede, da GetNet, o que é que seja. Eu posso pegar essa agenda, travar como garantia, a Chili Beans não ter acesso se ele não pagar, a Chili Beans no caso franqueado. Então a gente fez todo esse veículo para os franqueados da Chili Beans, jogou na plataforma lá também, então hoje tem um crédito Chili Beans lá, acho que não tem mais para comprar, mas a gente fez vários tokens aí dessa emissão. Então todos os produtos que são estruturados que a gente tem que conseguir montar como se fosse uma estrutura de dívida, muito mais focado aqui no middle market, e para conseguir criar essas engenharias e no final das contas a gente tokeniza. Né? Então a gente vai lá, cria o token e distribui na plataforma via token. Essa operação, inclusive, da Biller também foi a nossa primeira operação offshore. Tá? A gente fez a operação uma empresa de caminhões dos Estados Unidos, que ela funciona quase como uma empresa que vai dar crédito para o caminhoneiro e vai ser um Uber também para o caminhoneiro. Então ele vai apitar no aplicativo do caminhoneiro lá que ele tem uma viagem para fazer e ele é um cara que está no ecossistema ali. E igual no Uber, cara, tem lá o motorista, eles quiseram dar crédito para esses caminhoneiros com garantia do caminhão, com garantia dos recebíveis que ele tem ali dentro da plataforma também, cara. Então, assim, coisas bem estruturadas que a gente está tentando fazer e aí tem de tudo, como eu comentei. A gente tem feito algumas operações de real estate também, operações imobiliárias, desde uma operação que eu acho que não tem aqui, que é uma operação super interessante, um sale leaseback que a gente faz, que é basicamente você compra o imóvel do cara e aluga para ele de volta e depois de algum tempo você dá a opção de recompra para ele, só que a empresa precisa de crédito para isso, enfim. Acho que essa é a parte interessante de você ir falando, ouvindo, tem N possibilidades. E só para fechar aqui a parte de tokenização em si, você tem como fazer essa estrutura de 2 jeitos. E aí, novamente, eu estou há 1 mês e meio lá, eu já estou aprendendo um pouco como é que isso funciona. Bobear, vocês vão saber disso até melhor do que eu. Mas basicamente você consegue fazer essa estrutura off-chain e on-chain, que a gente fala. Né? Off-chain é basicamente você faz toda a estruturação via mercado tradicional, então via as regulamentações CVM 160, 175, sobe o fundo, sobe a debenture, e aí quando as cotas ou os certificados recebíveis dessas debentures ou fundos já estão prontos, eles já estão lá constituídos, estruturados, você cria um token lastreado nisso só para emular a rentabilidade daquela cota. Isso é o que a gente chama de off-chain, que é o que a maioria das casas, na maioria das operações faz hoje. O que é o on-chain? Para você fazer esses fundos, esses veículos de securitização, você tem que ter várias regrinhas que vão falar o que o originador, que é o cara, que é o nosso cliente aqui, ele pode fazer ou não pode fazer, o que o cliente final pode fazer ou não pode fazer. E os fundos vão ter que ter vários mecanismos também de controle. Se a inadimplência subir para tanto, tem que fazer tanto, como que é meu cálculo de pagamento para o investidor, como que é meu cálculo dos índices de segurança do fundo, quais são as funções da administradora, gestora do fundo, toda vez que entrar X contratos, eu tenho que verificar todos os contratos para ver se não tem fraude, etc. E hoje o movimento é que a gente consiga jogar tudo isso para um protocolo, para uma blockchain via smart contracts. Né? Então, existem algumas casas, e nós entre elas, que a gente está buscando cada vez migrar para esse sistema, porque daí a gente entra um pouco no primeiro slide que o André falou. Vai ser um veículo com maior rastreabilidade, que você pode diminuir o número de players ali dentro para reduzir custo, você pode ter uma democratização muito grande do produto, e você pode ter uma organização bem melhor ali dentro daqueles smart contracts sem ter que ter a necessidade de uma super administradora que faz um mega controle ali dos recebíveis dependendo da dificuldade do recebível. Né? Então esse é o jeito on-chain de você fazer, e também para fazer a securitização via on-chain é muito importante que a CVM ela evolua com essas regulamentações, né? E aí, acho que, enfim, tentei tatear aqui algumas operações que a gente faz
para dar uma ideia para vocês de que é basicamente um IB de mercado tradicional, só que depois buscando essa distribuição tokenizada que de fato é uma vantagem competitiva. Não é como se a gente pudesse jogar lá na nossa plataforma uma cota de FDIC ou uma CR de debênture ali e vender. Não é isso que a gente faz no nosso business, e a gente tem desvantagens competitivas, no caso até em tributação, em regulamentação de quem pode investir, não pode, ticket mínimo, e aí é uma grande vantagem que a gente pode estar acessando um público diferente para operações diferentes, né? O que eu tinha para falar de exemplo era basicamente isso. Não sei se a gente, alguém vai ter espaço aqui para alguma pergunta do que a gente está fazendo, etc. Mas só para finalizar aqui, e aí acho que também acho que a gente está num quórum aqui, tem mais faculdades aqui, se não me engano, né? Ou é só isso? Sim, mais faculdades. Tem mais faculdades, né? Então, só para, enfim, tatear aqui também, recentemente a gente abriu uma vaga de estágio lá, tá? Então acho que aí, quase que no final aqui, bem interessante, tá num público que se interessa por blockchain, por criptoativos, e assim, a gente está buscando de fato uma pessoa que tenha essa cabeça, que possa lidar com a lógica e a complexidade de um DCM IB tradicional, só que até eu, assim, por ser mais jovem do que a maioria dos analistas sênior, dos coordenadores que entram numa casa de DCM, tenho a cabeça um pouco mais aberta, já estou percebendo que, cara, ali não é bem assim, a gente está quase que numa boutique, uma startup dentro de uma empresa que já não é mais uma startup. Então, existe toda essa necessidade de ter a maleabilidade ali dentro, com envolvimento nesse mundo de blockchain e IaaS, que a gente usa bastante no dia a dia. Então, até no final aqui, se a gente puder, não sei, pegar um representante de cada uma das faculdades aqui, pegar meu contato eventualmente, até para alguém, se alguém tiver interesse nessa vaga específica, que é isso aqui que a gente está fazendo, e depois divulgar não sei,